Grande do Sul! Estamos aqui para apresentar para vocês mais um Papo RS! Lehana Zanin, Vinícius Mendonça. E hoje estamos aqui com a promotora de justiça da infância e juventude de Porto Alegre, Sinara Braga. Tudo bem, Sinara? Tudo bem. Então tá bom. Nós vamos começar uma conversa aqui com a Sinara, bem tranquila, para saber um pouco mais sobre adoção, pessoal. Então tá, Sinara, o que tu indica para as pessoas, assim, qual é o pré-requisito principal para quem quer? Primeiro passo, quero adotar uma criança. Quais são os primeiros passos? Então, vamos lá. Então, primeiro agradecer ao Papo RS, uma oportunidade de falar com as pessoas, esclarecer as pessoas sobre esse tema que é encantador. Eu adoro a adoção. Por quê? Porque a base de tudo é família. Então, aquelas crianças, aqueles adolescentes órfãos, quando eu falo criança, de 0 a 12 incompletos, quando eu falo adolescente, de 12 a 18 incompletos. Então, aquela criança e adolescente cujos pais faleceram, ou cujos pais foram extremamente negligentes, ou praticaram violências graves que importaram na retirada da família, essas crianças e adolescentes querem muito uma família. E tem pessoas que não conseguem dar à luz biologicamente. Então, esse encontro da criança, do adolescente, com a mãe, com o pai, com duas mães, com dois pais, com uma mãe, com um pai, me encantam, né? Requisito fundamental para quem pensa em adotar. Primeiro, querer formar família, né? A intenção de formar família. Você tem que ter mais de 18 anos de idade, né? Claro, ter condições de saúde mental, condições de saúde física, não importa a idade, desde que seja acima de 18 anos, condição financeira, o suficiente para o sustento de uma criança ou um adolescente, não importa a orientação sexual, se é homoafetivo, heterossexual, se vai adotar uma pessoa sozinha ou se será um casal, né? O importante é querer formar família. Então, a orientação que eu dou para aquele que está pensando em adotar, se inscreva, se habilite para adoção. Por quê? Porque durante o processo de habilitação para adoção, você vai ter esclarecidas todas as dúvidas e se ao final da habilitação permanecer a intenção de formar família, bom, então você já está ali preparado e apto. Como é que funciona hoje a adoção? É pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, com exceções. Então, por exemplo, se eu já possuo um filho ou uma filha e eu venho a formar nova família, o meu novo companheiro ele pode adotar unilateralmente, ele não entra no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, é a primeira exceção. Segunda exceção, questão de quando você já é da família extensa e que você então adquire a guarda, né? Claro, desde que seja um parente com um vínculo de afinidade, de afetividade de criança com mais de 3 anos de idade. Então, a regra é o Sistema de Adoção e o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que você tem que se habilitar. Para se habilitar, você ingressa lá na página do CNJ, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, lá dentro tem um link que fala desses temas, você acessa, tem o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Existe uma aba que é pré-cadastro, você lança os seus dados, se tiver companheiro ou companheira, os dados do seu companheiro, vai sair um número de inscrição com o rol dos documentos que você deve digitalizar e remeter por e-mail para o Juizado da Infância e Juventude da sua comarca. Não precisa de advogado. No Juizado da Infância é feito um processo digitalizado, é um processo virtual, onde vão conter os dados, né, os documentos, vem com vista ao Ministério Público, o Ministério Público verifica se a documentação está correta, né, qual é a documentação? Comprovante de residência, comprovante de idoneidade, né, de saúde física e mental, certidões negativas, criminais, cíveis, ser uma pessoa idônea. Sim. Basicamente isso, né? E então, se estiver trabalhando, também comprovante dos rendimentos. Bom, um trabalha e o outro não, tudo bem. Ou é uma pessoa só adotando, tem que ter um rendimento mínimo, né, para manter o sustento da criança. A documentação estando ok, aqui em Porto Alegre nós temos parceria, o Tribunal de Justiça com o ELO, que faz a preparação, são 5 encontros, onde os técnicos do Tribunal de Justiça, psicólogo, assistente social e do ELO fazem a preparação das pessoas interessadas. São 5 encontros onde as dúvidas são todas esclarecidas, é feita uma apresentação de como é que funciona na realidade essa questão da adoção, as principais dificuldades, né, perfis, e daí se desmistifica uma série de questões.
dá esta preparação, estes 5 encontros, aqui em Porto Alegre, no interior, cada lugar tem a sua forma de preparação, é um curso, né? Vem para o Ministério Público para ver se está tudo certo. Daí, ou melhor, antes vai para o psicólogo, um encontro com o psicólogo, um encontro com o assistente social, porque a gente tem que saber que é uma pessoa idônea, uma pessoa que realmente quer formar família e não um pedófilo querendo ter uma criança para abusar, né? Ou alguém querendo um cuidador gratuito para uma pessoa idosa ou para outra, ou uma babá para outra criança. Enfim, infelizmente ainda tem pessoas todos os casos, claro, né? tem pessoas que ainda tentam se usar o trabalho infantil. E se estiver tudo correto, quanto tempo hoje, em média, leva para se dar todo o processo? Isso. Então, passa pelo psicólogo, assistente social, vem para o parecer do Ministério Público, sentença do juiz, da juíza. A data da sentença é a data da habilitação que vai colocar você na fila. O tempo da habilitação, o tempo desde que você entrou com o pedido lá no Juizado da Infância e Juventude com o e-mail, até a sentença tramita no prazo de 120 dias. Esse é o prazo legal, o prazo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas a média é essa, de 120 dias. Tá? Bom, depois que a pessoa está habilitada, qual é o tempo que demora para a criança chegar? Vai depender da comarca e vai depender muito do perfil. Se eu quero adotar uma criança com pouca idade, ou seja, quanto menor o lapso de idade, mais demorado. Por quê? Porque se eu estou aceitando crianças, por exemplo, de 0 a 6, eu tenho de 0 a 6. Se eu estou aceitando de 0 a 3, só nesse lapso de idade. Então, quanto maior o tempo que eu aceito, menor o tempo de espera. Se eu estiver buscando adolescentes, sequer tempo de espera tenho. Não tem fila. Mas se eu quiser um recém-nascido, uma criança de 0 a 3, aqui na capital a espera ainda é em torno de 4 a 5 anos, infelizmente. No interior, dependendo do interior, pode ser menos ou pode ser mais. Porque é mais difícil você ter uma criança recém-nascida apta à adoção. Vai ser aquela onde realmente se tornou órfão ou que a mãe abriu mão do poder familiar. Isso é importante que se diga. Aquela gestante que não se sente preparada, que passou pelo pré-natal, passou pelo serviço de assistência social e não se sente preparada para a maternidade, ela pode noticiar isso, né, no hospital, e depois que ela dá à luz, é marcada uma audiência no Juizado da Infância e Juventude, com a presença do promotor de justiça, onde ela será novamente orientada quanto às condições do município em apoiá-la, se a questão for financeira, ou deixando ela muito à vontade para abrir mão do poder familiar, porque eventualmente algumas mulheres não têm interesse em exercer a maternidade. E a gente respeita, não é crime. Crime é largar por aí, sem qualquer cuidado. Então, a entrega responsável, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é também uma manifestação de amor por parte da mãe que não se sente em condições e que quer que essa criança seja bem cuidada. Nós temos mais de 30 mil habilitados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento que sonham com uma família, e a grande maioria de 0 a 3 anos. Então, qual é a nossa grande dificuldade na adoção? Adoção tardia, ou seja, adoção de crianças com mais de 6 anos. Todo mundo quer de 0 a 3, alguns aceitam até 6, muito poucos de 6 em diante. E na realidade, quem nós temos nos abrigos e nas casas lares são crianças com mais de 6 anos de idade ou adolescentes. Então, nós passamos a desenvolver projetos para dar visibilidade para essas crianças e adolescentes. Porque às vezes você está habilitado para uma criança pequena e conhece uma criança com um pouco mais de idade, se encanta e muda o perfil. E aí vem o projeto APP Adoção, onde você que é habilitado no Brasil ou no exterior, você pode visualizar vídeos, fotos de crianças aptas à adoção que não estiveram interessadas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E se for do interesse da pessoa, aonde que ela busca esse aplicativo? Como que ela faz para baixar? Ela aceita as plataformas Android e iOS? Exatamente, as duas plataformas. Você pode baixar Adoção RS. Se você for habilitado, você lança lá o seu CPF, seu número de habilitação, vai receber uma senha e vai ter acesso às imagens. Se você não for habilitado, você vai ter as informações, mas não as imagens. Certo. Então, para ti que quer saber mais sobre adoção, tem um aplicativo, ele é intuitivo. Ele é muito fácil. De fácil acesso, tu pode baixar ou na Play Store ou no iOS, então é super acessível, a doutora está dando todas as informações. Lehana, quer colocar mais alguma coisa? Sim, vamos continuar então.
esses slides agora do app é muito interessante, porque a gente conversou antes com a Sinara aqui, a doutora Sinara, e ela nos falou, muita gente não tem esse conhecimento, então é de informação para todo mundo, né, Vinícius? Sim. Muito importante. Também a gente, nessa conversa, a gente falou sobre quem apadrinha essas crianças maiores. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais a respeito. Apadrinhamento. Nós temos o apadrinhamento afetivo, onde eu estou falando de afeto, não é dinheiro. E nós temos o apadrinhamento financeiro, esse sim patrimonial. Então vamos lá, apadrinhamento afetivo. Eu não quero adotar. Já tenho filhos ou não tive filhos porque não tenho interesse em ter filhos, não importa. Mas tenho tempo, tenho afeto, e eu quero destinar esse meu tempo e meu afeto para uma criança ou um adolescente que já foi destituído do poder familiar, não tem pai e mãe, ou é órfão, não tem pai e mãe, ou ele já está apto à adoção e não teve ninguém interessado no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e ele está lá no abrigo, na casa lar. Ele é mais um numa coletividade. Num abrigo eu tenho até 20 crianças e adolescentes, numa casa lar até 10. É mais um no meio do todo. Então, a madrinha, o padrinho, vai ser um cuidado, um olhar especial para aquela criança. Esse padrinho, essa madrinha, vai ter um termo de guarda especial que vai poder levar essa criança, esse adolescente, para sua residência, finais de semanas, um feriado, final de semana alternado, uma vez por mês, não importa. Daí vai depender da disponibilidade do padrinho e da madrinha e da criança também, do interesse da criança. Então, esse apadrinhamento afetivo significa você receber a criança na sua residência, conviver com a sua família, né? Mas não é adoção. Você busca e devolve. Uma vez alguém me perguntou, mas não é muito triste para a criança sair e depois ter que voltar? Isso. E eu digo, não, é tão legal quando eu entro em férias, vou para um resort, fico lá uma semaninha, depois eu volto com lembranças. E o apadrinhamento afetivo é isso, a criança sabe que não é uma adoção. A criança sabe que vai visitar o seu padrinho, vai visitar a sua madrinha e que vai voltar para o abrigo. E vão ser momentos ótimos, momentos de carinho, de afeto, e ele volta até a próxima visita. Então, melhor do que não ter um afeto, o que eu quero dizer é o seguinte, é melhor ter algum afeto do que não ter nenhum Exatamente. afeto. E o olhar individual para esta criança, este adolescente, faz toda a diferença. O comportamento deles muda significativamente, isso a gente tem visto permanentemente. Aquela criança que ganha um padrinho, que ganha uma madrinha, muda o seu comportamento no abrigo, se sente querido, se sente amado. E o filtro que é feito para a pessoa poder ter esse acesso, como funciona? Como funciona? Então, nós aqui na capital, nós temos diversas instituições de acolhimento que têm o seu programa de apadrinhamento. E algumas têm parceria com o Instituto Amigos de Lucas. Então, você pode entrar na página do Ministério Público, lá você vai ver Rede Solidária. No Rede Solidária, você vai ver Porto Alegre, o bairro e infância. Aí são as casas de acolhimento. Nós temos abrigos e casas lares. Você verifica qual é o mais próximo da sua residência, faz o contato com a instituição e se informa acerca do programa de apadrinhamento. Ou ele tem programa próprio, ou ele é do Instituto Amigos de Lucas. O Instituto Amigos de Lucas faz a seleção e faz a preparação e tem uma festa no meio do ano, onde as crianças e os padrinhos se encontram e daí, por empatia, né, tem a vinculação. Nos outros programas de outras instituições, é feita primeiro a preparação e conforme o perfil do padrinho, da madrinha, se prefere criança com mais, com menos idade, se aceita algum problema de saúde ou não, é feito então o encontro. Então, a orientação que eu dou para quem nos assiste é que entre lá no Rede Solidária, que está na página do MP, então entra no Google, MPRS, lá vão ver o Rede Solidária, entram ali, vão verificar o que é infância, Porto Alegre ou do seu município, né? A gente tem algumas instituições ali lançadas. Aquele Rede Solidária se presta não só para informações sobre as instituições, mas elas também informam o que elas estão precisando. Então, eventualmente, eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, ou eu tenho móveis para doar, eu faço contato com a instituição, eles ou se combinam ou da pessoa levar ou da instituição buscar. Muito legal, muita Legal. informação, viu? Pessoal, olha, a doutora deu uma aula para nós aqui. Eu acho que já tem bastante conteúdo para a pessoa que quiser. A gente já sabe que é acessível. Todos têm, se enquadrando, claro, dentro do perfil, mas todos têm possibilidade da adoção, seja ela adoção de fato, ou seja o acompanhamento desse... O apadrinhamento. O apadrinhamento. E tem mais um dado que eu acho legal trazer para quem nos assiste. Todo jovem que não volta para a família e que não é adotado, aos 18, ele necessariamente tem que sair dos abrigos e das casas lares. Ele vai ter que se manter
por si, sozinho. Então, se ele não estiver empregado, fica muito difícil, né? Então, faço mais uma chamada para quem tiver vaga de aprendizagem profissional, vaga de estágio profissionalizante ou vaga para primeiro emprego, lembre do jovem do acolhimento institucional. O Ministério Público fica à disposição para encaminhamentos, né? O nosso telefone é o 3295-1909. Também eu vou informar para vocês depois o nosso e-mail, se quiserem fazer contato. E eu fico à disposição para esclarecimentos de quem se interessar pelo tema. Então tá ótimo, é isso aí. Tem Pessoal, mais alguma coisa? Conteúdo importantíssimo hoje. Assistam. A gente vai depois disponibilizar esse corte e assistam por completo esse episódio, que esse realmente vale a pena, totalmente informativo. Muitas pessoas pensam em adoção e não sabem nem por onde começar. Então a gente teve uma bela aula hoje com a doutora Sinara. A gente quer agradecer a senhora pelo seu tempo, que a senhora disponibilizou para nós. É isso aí, dona Sinara. Muito obrigada pela sua atenção, por todas as informações aqui ditas, né? E para quem quer exatamente adquirir uma família, né, construir uma família, tá aí todas as informações agora, né? E vamos lá, vamos adotar, vamos fazer o bem e vamos ser felizes. Alguma consideração sua para que a senhora deixe aí no vídeo? Eu acho que só um olhar especial para todas as crianças e adolescentes. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente são muito claros, né? A criança e o adolescente tem que ser cuidado pela família, sim, pelo Estado e por toda a sociedade. Então, se você tem algum conhecimento de criança que de alguma forma está sendo vítima de algum tipo de violência, seja psicológica, física, sexual, né, institucional, denuncie. Eu acho isso bem importante. Para onde, né? Para quem eu vou denunciar? Pode ser o Disque 100, pode ser o Conselho Tutelar, pode ser o Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público, Delegacia de Polícia, Brigada Militar, não importa. O importante é não se omitir. Nós temos a lei Henri Borel, é uma lei nova, que diz, inclusive, que você não pode se omitir sob pena de vir a responder criminalmente. Então, agora é uma obrigação legal informar. E a criança e adolescente, ele não consegue por si se cuidar. Então, nós adultos temos esta responsabilidade legal de cuidado. Então, fica essa dica. Vamos ficar atentos às nossas crianças e adolescentes. Muito legal. Novamente, muito obrigado, doutora Sinara. E, pessoal, então, novamente, assistam o conteúdo e até o próximo Papo RS!